e depois também começa a ficar tarde para todos. Então, Isa Paulo vai falar um bocadinho sobre o seu trabalho que foi e que tem mostrado o facto de ser premiado em vários festivais por todo esse mundo. Acho que é muito significativo e nós resta-nos agradecer ao Zé Paulo e a todos aqueles que de uma maneira ou de outra contribuíram para que esta memória fosse preservada. Então, posso dizer-vos que o dia 20 de fevereiro de 2020 é um dos dias mais tristes da minha vida. E simpaticamente o Rui já anunciou a minha idade, não sou assim tão novo. Já perdi pessoas que gosto muito, já passei por algumas situações mais complicadas, mas este dia marcou. Nem poderia ser de outra maneira, nem eu faria um filme se isto não me sensibilizasse, se isto não me tocasse. E eu acho que nós somos aquilo que fazemos. A partir do momento que esta primeira demolição clandestina em 2017, eu achei, não, isto vai aqui acontecer alguma coisa e eu tenho que preservar esta memória de alguma forma e é a altura de atuar. E a minha forma de trabalhar foi esta. Eu não recorri a nenhum arquiteto, especialista, modernista que me falasse sobre a arquitetura, recorri às pessoas que tinham memórias, às pessoas que celebraram lá o casamento, como aquele casal que eu acho maravilhoso, acho poético, acho lindo quando ela se emociona a desfolhar o álbum de fotografias e depois de repente aparecem os pais e é muito fácil dizer, este é o José Manel que trabalhava na rádio e já morreu. Mas quando são os pais que já morreram, ela sensibiliza-se. E há ali um marido que a protege, entre aspas, que se lembra que está a ser filmada e que todos vocês se riram, que eu estava aqui, em que disse, nós éramos um casal bem lindo, não éramos? E tu para a altura até já tinhas um decote bem jeitoso para tentar animar ali de certa forma a mulher. Mas se eles nem a madrinha de casamento ou de batismo sabiam quem era, quanto mais saber em que sítio estavam localizados no edifício. E nós acabamos o filme sem saber em que sítio estavam efetivamente localizados. E eu construí o filme com isto, construí o filme com este casal, com os jovens arquitetos que criaram um movimento, sensibilizar as pessoas para a arquitetura modernista. E o filme vai crescendo à medida que a exposição vai sendo montada, vai crescendo à medida que as histórias vão surgindo deste casal, que eu acho tantas coisas que eles dizem que eu acho maravilhoso. Desde o facto de eles entrarem e dizerem daquela forma prática como vocês ouviram, vamos lá entrar no edifício onde casamos há 30 anos atrás. E eu quando gravei isto pensei assim, disse mais neira para dentro e disse assim, nunca vou usar este plano no meu filme. Estava extremamente plástico, estava artificial. A senhora sentiu necessidade de preencher aquele vazio. O pior foi quando entrou. E quando entram, surge o tal conflito do cinema, não é? A discussão em que começam a querer saber, em que tentar perceber onde é que estavam localizados no edifício. Mas eu achei que devia ter este contraste também da leveza fora do edifício, onde não iam há 36 anos atrás, e depois de toda a emoção lá dentro do edifício. E o facto de ela ter dito até me apetecia vestir de noivo outra vez, caramba, não é? É tão bonito. Eu trouxe alguns dos azulejos que estão ali. O Rui foi simpático de ter exposto. Isto foi o que sobrou para além do filme, e também aquela parte do lettering que estava no chão da Panrigela eu também trouxe. Este era um painel de azulejos maior até que esta parede, ou mais ou menos este tamanho desta parede, era assim uma coisa bastante grande. E não foi aproveitado absolutamente nada. Podiam ter retirado os azulejos, ter aproveitado. E a própria forma como eu consegui os azulejos dava quase outro filme. Mas é um processo que demorou 3 anos. Eu efetivamente começo a filmar sem saber qual era o fim do filme. Acompanhei tertúlias, conheci a Laura, não é? E por isso eu ganhei. Perdi, obviamente, acho que não perdeu o Vila Real, perdemos todos, perdeu o país, perdeu o mundo em perder esta obra de Nadir Afonso, mas ganhei, não é? Porque conheci a Laura, conheci uma pessoa como a Amila, quer dizer, que tem uma força da natureza, vocês veem no filme. Houve quem me dissesse durante o processo que eu estava a filmar, disseste, José Paulo, andas a filmar aquela maluca, e eu, ainda bem que é maluca. E exatamente por isso que eu estou a filmá-la, não é? Nós pusemos esta gente, porque se não forem os malucos, não é? Segundo eles, que saem de casa, da área de conforto, se levantam do sofá e fazem alguma coisa, quem é que defende o património? E
todas estas pessoas me sensibilizaram muito. Eu próprio cresci muito com elas ao longo destes 3 anos. Foi intenso, continua a ser. Eu continuo a emocionar-me a ver o filme. E é um filme que demorou muito tempo a ser montado, que demorou muito tempo a ser feito. Eu já me devia ter quase que desprendido, mas não consigo. Continuo a emocionar, continuo a ver o filme, continuo a acreditar que o edifício não vai ser demolido. Pronto, e foi cheio demolido, efetivamente. E quando nós temos da esquerda à direita uma Assembleia da República a dizer que o edifício deve ser de património, quando temos assinaturas do Cisa Vieira, do Souto Moura a assinar uma petição e o edifício é demolido na mesma, a grande pergunta que se faz é que força é esta, não é? Que consegue fazer o que quer e o que bem entende e consegue vestir as cidades como lhes apetece. E há um parecer da Direção-Geral do Património, também é preciso de ser dito, que diz que o edifício, primeiro existe o projeto, depois tudo aquilo é facilmente reabilitado porque a qualidade do betão era muito boa. Isso foi até o próprio empresa que estava a demolir que disse que não tinha fissuras, que estava impecável. Eu acho que o filme também tem uma característica muito interessante que me apercebi a posteriori, que é eu acho que o filme acaba por ser também uma homenagem ao género feminino. Eu apercebi-me que em determinado momento eu estava rodeado de mulheres a defender o edifício. Eu penso que foi o Nadir Afonso, foi o Nadir Afonso que projetou o edifício. Foram homens da construção civil, com o empreiteiro, que construíram o edifício, que levantaram aquele edifício. Mas na hora da defesa eu vi-me rodeado de mulheres, com a Ana Morgado, com a Laura, com a Mila, e acho isso também muito interessante no filme. Há muitas coisas no filme interessantes. Estamos a falar de uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, e o filme também mostra a diminuição de pessoas ao longo do filme, ou seja, foi havendo algum receio das pessoas, até dos próprios arquitetos, que nós no fim quase que já não os vemos. Ou melhor, nós vemos, efetivamente, já não está ninguém, está namorado e já não está ninguém. Algum receio que as pessoas tivessem metido projetos na Câmara que ficam na gaveta. Ou seja, isto também é muito porque é uma realidade, não é? Eu confesso que eu também senti essa pressão, eu estou-me a marimbar, felizmente fui educado de uma forma a ser livre. Isso deu aos meus pais e isto também é uma homenagem a eles, quer dizer, darem-me esta força de ser quem eu sou, como quero ser e defender aquilo em que eu acho que devo defender. Neste caso, defendi através da minha arte. É muito curioso que eu lembro-me que os meus 13, 14 anos, a minha mãe um dia ter chegado a casa, tinha estado em Lisboa, em casa de uma amiga, com quem tinha partilhado casa em Luanda, e com os azulejos da Embaixada da China em Lisboa, que tinha sido demolida, e ela trouxe uns azulejos. Uns anos mais tarde, trago eu. Uns azulejos. Ou seja, há sempre coisas que nos marcam, não é? Sim. Tocam ali, ficam ali numa gaveta, encaixadas, e depois mais tarde nós... E foi uma engenheira da demolição da obra que lhe arranjou os... A pessoa que estava, eu não preciso dizer o género que ela não quer ser identificada, mas pronto, está identificada, é mais uma mulher. Ela efetivamente era a responsável pela demolição do edifício e eu andava cá e lá, não é? E eu estava como ativista em defesa do edifício, com a minha câmara, mas também queria falar com quem estava a demolir, queria percebê-los. E ela disse-me, eu tenho vergonha do que estou aqui a fazer. E eu aproveitei isso para depois ir buscar estes azulejos, não é? Aproveitei o facto de ela também ter alguma sensibilidade e para ir buscar estes azulejos, que foi outro filme, porque ela não queria que ninguém visse ela entregar-nos azulejos. Então ela entregou-nos azulejos, deixou num posto de eletricidade a 200 metros da panificadora, eu fui buscá-los lá mais tarde. Pois ela, agora não digo aos seus amigos ativistas que eu lhe dei. Ou seja, há muitas histórias paralelas que foram acontecendo mas é incrível quando temos alguém a demolir o edifício. No dia que eu apresento o filme a primeira vez, isto parecendo que não, estamos em 2023 já, e o filme começou a ser rodado em 2017. Eu recebi uma mensagem dela no meu Facebook, eu não me apresentei, não disse o meu nome, ela lá me descobriu. Foi no dia que exibimos pela primeira vez. E ela disse que aquilo lhe dava algum conforto. O facto de me ter dado os azulejos e ter de alguma forma contribuído para a memória. Tendo sido ela responsável pela demolição do filme e sentindo-se mal com isso. E a empresa é interessante porque no fim de semana anterior à demolição, desculpa interromper, disse-me o responsável pelas máquinas
da empresa que disponibilizou as máquinas para a demolição, que salvo erro era da Amarante, o Penafiel, que ele também, lá faz tantas, chega-se ao pé de mim, sabe, os 5 de fim de semana com a minha filha, que anda em Belas Artes, e diz assim: oh pai, é uma pena demolir este edifício. E ele diz assim: oh minha filha, este é o meu trabalho. Mas em relação à demolição, também queria-vos agradecer o facto de também fui-me aqui à porta para ninguém sair. Efetivamente, o filme pode acabar no dia 17 de fevereiro, quando começa a demolição. E eu não terminei o filme. Eu saio da Assembleia da República, passo para o dia 17 de fevereiro e ainda vos dou o dia 18 de fevereiro, o dia 19 de fevereiro, o dia 20 de fevereiro, o dia 21 de fevereiro. Eu dou-vos 5 dias de demolição e vocês já percebemos, foi demolido. Continuas com isto. Claro que eu tenho várias justificações, mas há pouco tempo mostramos o filme na UBI e tive uma justificação muito melhor do que todas que eu tinha. Eu tenho, por exemplo, o edifício que começa a ser demolido uma segunda-feira à noite, às 6 da tarde, em fevereiro, inverno, já era noite, como vimos. O dia seguinte é a Laura que vem de Cascais e que chega à Vila Real. Há um plano de sequência, eu só limito-me a seguir a Laura, ela tentar tirar fotografias naquilo que ainda ia estando em pé. E vou contando também esta história da demolição, o processo da demolição, durante estes 5 dias, dou este peso, porque eu também queria mostrar que não era assim tão fácil demolir o edifício como eles pensavam, mas depois não ouvi uma pessoa que me diz uma coisa tão bonita, que me diz assim: olha, o que você fez foi o seguinte, e disse-me o que eu tinha feito. Nós perdemos algo que gostamos muito e depois deu-me tempo para eu fazer o luto. Morreu, perdemos alguém, depois teve outro dia, e eu, ao longo do seu filme, fiz o luto do edifício. E foi maravilhoso. Não foi isso que eu pensei, tomei nota, gostei, se calhar no meu subconsciente isso estava, por isso é que eu gosto tanto de estar convosco, porque há sempre alguém que diz alguma coisa diferente, que nos chama a atenção para alguma coisa. Não tenho nenhuma vaidade em estar aqui, isto é um trabalho muito solitário, nós não sabemos a reação do público, não sabemos como é que isto se processa depois, como é que vocês recepcionam esse trabalho, mas... Sim, eu fiquei muito espantada com isto, porque primeiro vi que ia ver pinturas, não me apercebi bem do título, e de repente começo a ver um bocadinho assustado, eu estou na sala errada. E agora, sem perder muito tempo, aprofundei o exemplo que isto é, de todos os casos que há aqui em Portugal e pelo mundo fora, descrito com um pormenor emocional. Parece que nós estamos a ver aquele entulho todo, mas aquilo está a mexer connosco. E também a sua postura, porque parece que está sempre quase a rir. Parece que está a passar por isto ao de leve. Isto foi profundamente amargo para si. E o João Paulo conseguiu fazer uma interpretação brilhante no meio daquele cascalho. Eu ainda estou em estado de choque. Mas emocionou-me mais do que se calhar qualquer filme da minha vida, não sei. Neste momento sinto isso. É incrível que conseguiu apanhar tudo. Todos parabéns. Obrigado, Celeste. O que eu gostava de vos poder sensibilizar de alguma forma, e é essa a minha missão hoje. A Pana Real eu já não salvo, mas se eu sensibilizar alguém para a defesa do património, ótimo, excelente, acho que já está feito o nosso trabalho, de alguma forma. Na última... Só uma pergunta, o que é que se vai fazer a seguir? Não há nenhuma possibilidade de, digamos, legalmente, chatear pelo menos quem derrubou o edifício? Eu sei que não, digamos, o processo é irreversível, mas legalmente não seria possível pressionar um bocado, aborrecer um bocado quem não tomou decisões ou tomou decisões de uma forma provavelmente não muito legal. Permita-me só acrescentar, eu senti o seu filme de uma maneira diferente. Senti que você foi capaz de transformar o edifício numa espécie de pessoa. Eu vi uma pessoa ali no filme a ser torturada do início ao fim e a resistir, digamos assim, até à morte. O filme, há muito tempo que eu não ficava tão impressionado, tão sensibilizado, quase me vieram as lágrimas aos olhos. Sinceramente, eu não me considero assim uma pessoa facilmente chorável, digamos assim, ao ver o filme. Muito obrigado. Desculpe só, foi demolição.
o Lidl acrescentou 50 lugares de estacionamento. De maneira que foi. O que é que está exatamente no sítio? Exatamente. Foi terraplanado, fizeram 50 lugares para estacionamento. Foi o ganho da cidade. Foi o ganho. E mais, é que Vila Real tem, não vou 10 hipermercados. Agora, como é que uma cidade com aquela população, quer dizer, primeiro isto, se um pequeno comércio já está muito mal, cada vez que um edifício, que surge um novo hipermercado, é um golpe de misericórdia para o pequeno comércio. E a verdade é que custa acreditar como é que há gente que não é gente, como é possível a cidade de Vila Real suportar tantos hipermercados. Boas compras, é o caso de dizer. É a mesma coisa. Muito rápido. Eu vejo o filme à minha maneira, de facto não é a minha especialidade e, portanto, naturalmente gostei. Sobretudo gostaria também que o filme de facto fosse um documento para a memória futura, espero que seja, e que já que nos dá um testemunho muito concreto do que são as políticas culturais do meu país, que eu como transmontano estou bem consciente disto. Depois dizer aquilo que já disseste há bocado, que me deixou mais descontraído, é que eu acho que é de muita coragem as pessoas terem se exposto da maneira que se expuseram num filme, atendendo àquilo que eu sei do que são os meios pequenos e isso tudo. E finalmente dizer que quem manda no nosso país são estes senhores, portanto são democraticamente eleitos e temos de ter consciência de facto do que vai na cabeça desta gente que decide por nós desta maneira. Portanto, isto a pensar de facto nos autarcas que nos lideram e de facto da consciência política e cultural que eles levam para as campanhas e daí resulta de facto depois serem eleitos, não é? Portanto, há muito trabalho cultural a fazer, é evidente. Porquê é que não apareceram ali os nomes desses autarcas e as fotografias ali bem chapadas para a tal memória futura e da Direção-Geral, da Direção de Cultura do Norte também? Eu também justifico isso. Por favor, só um de cada vez, para ouvirmos tudo. A minha formação efetivamente é jornalismo, eu também já fiz jornalismo e isso era jornalismo, não era isso que eu queria fazer. Eu acho que eles estão bem presentes neste filme. O que acontece mostra que eles estiveram bem presentes, se calhar mais presentes de qualquer pessoa que apareceu. Mas não se veem as caras, não se veem os nomes. Eu gostava de ver as caras dessas pessoas. Mas é uma questão de pesquisar e saber quem é o autarca na altura. É que assim ia agarrando ao filme. O meu filme não tinha essa função de fazer um documento jornalístico. Mas é tal memória futura, este filme agora pode ir passar e pode passar em Vila Real muitas vezes. E os caras desses senhores já aparecem em Vila Real muitas vezes. É difícil passar em Vila Real. Como? Apresentar o filme em Vila Real não é fácil. Não é impressionante. Por favor, só um de cada vez para ouvirmos tudo e não demorarmos muito tempo. Eu percebo o que diz, atenção, e eu não estou aqui a contrariar. Cada um de nós faria o filme de uma forma completamente diferente, todos nós temos opinião e ainda bem. Mas eu não queria aquelas pessoas no meu filme dessa forma, com essa exposição, não queria. E eu tinha essa liberdade. É um filme meu que eu faço de uma forma gratuita, que me entrego de coração. Não tive nenhum tipo de apoio da Fundação, no sentido monetário, não é? Tenho todo tipo de apoio. Agora, estou a oferecer livros sobre a arquitetura de Nadir Afonso, temos uma relação extraordinária, mas de alma aberta, de coração aberto, mas não queria. Eu acho que elas já estão suficientemente presentes neste filme. Em relação à cidade de Vila Real, eu posso lhe dizer que nesse dia 20 de fevereiro, eu sabia que foi o dia que eu disse, 17 de fevereiro de 2020, que eu disse, não vou continuar a viver nesta cidade. Esta cidade não merece que eu continue a viver cá. E efetivamente já não vivo. E há coisas muito estranhas. Eu dava aulas, por exemplo, na Universidade de Trás-os-Montes de Alpeduro, dei aulas durante 5 anos e deixei de dar. Curiosamente, o filme foi exibido aqui na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, já foi exibido em todo lado, e no Lutado nunca foi exibido. É tudo muito estranho, é um ambiente, é um clima, é um peso. Eu, como deve compreender, estou-me a marimbar. Faço a minha vida, vou lá saber, e se calhar essa medalha de esquecimento que eu recebi, se calhar foi a melhor medalha que me podiam ter dado, porque efetivamente se calhar chateei-os de alguma forma. Porque o Sr. Presidente achava que demolia isto e o assunto ficava terminado, e felizmente às vezes vou sendo premiado, vai ser nas notícias e depois lá vem outra vez.
José Paulo. Posso dizer que Vila Real, depois disso, candidatou-se à Capital Europeia da Cultura. E digo-lhe mais, fez 2 parágrafos sobre este edifício. E diz que em Vila Real existia um edifício de arquitetura modernista, do Nadir Afonso, que há outro edifício parecido em Chaves, e que isto está preservado na memória das pessoas através de um filme que foi refeito. Quem lesse aquilo pensava que eles tinham pago a alguém, patrocinado, para fazer o filme. Tiveram esta lata, não consigo. Olha, mas é interessante porque o projeto de candidatura de Vila Real teve críticas muito negativas do próprio júri, em que achava que o projeto era incompleto, que não... Bom, mas é só para dizer que a Câmara gastou tanto a pagar para uma empresa, a vários grupos de pessoas que fizeram esse programa, como custava, como se tivesse adquirido o edifício da Vila Real. De maneira que a Câmara dava sempre a desculpa que era o edifício é público, é particular, nós não temos dinheiro para o adquirir. Mas quando querem, há dinheiro para tudo. Já agora qual é o valor que disse que era o mesmo? Mudou muito. O valor começou por 350 mil euros e foi vendido ao líder por 950 mil, quase 1 milhão. Ou seja, a Mila até diz isto durante o filme. Nós estamos a fazer com que o preço suba. O processo de candidatura está a custar mais 350 mil. Deixa-me dizer o seguinte: há uns casos estranhos, aqui muito perto, aqui no Campo 24 de Agosto. Um terreno que teve, ao longo do tempo, uma dificuldade em se saber quem era o proprietário e acabou por ser, já não sei de quem, mas foi comprado pelo Continente para fazer um supermercado num sítio que está-se mesmo a ver que não vai ser a última coisa que se lá vai fazer. Aquilo tem espaço para fazer em altura e no resto do chão continua a haver um continente. Sim. Isso também é uma história muito mal contada sobre a propriedade. Chegou a ser camarário, mas depois apareceu um suposto herdeiro de alguém de quem seria. Todo esse quarteirão, digamos assim, foi demolido parcialmente. Havia a ideia de que aquilo, quando aquilo começou a ser demolido, talvez nos anos 50, já não me lembro bem, mas depois parou e ficou ali durante dezenas e dezenas de anos, mais de 50 anos, ali uma coisa que depois se transformou num parque de estacionamento. Não sei se se lembram. Estou a falar entre a rua Santos Pousada e o Campo 24 de Agosto. Agora, além do Continente, também tem lá um McDonald's ou uma coisa do género. Mas o Continente, que tudo vai dar a querer que isto é só um momento. Por exemplo, na rua Serpa Pinto também há um continente só com um piso, e depois tem o parque de estacionamento em baixo. Há outros sítios na cidade, há um outro também na Rua da Constituição, que é neste momento que está fechado, também é só um piso, um excelente terreno para fazer uma torre de 20 andares, na esquina da Constituição, com Serpa Pinto, precisamente também nas redondezas. Portanto, tudo isto são momentos. Eu não me admiraria se custou 1 milhão de euros, para já faz só aqui no espaço que era onde existia a padaria. Mas um dia destes, isto vai servir para fazer aqui uma torre, que está extremamente bem situada, está aqui numa rotunda virada para a saída da entrada da cidade. Está a 2 passos da universidade. Certo. Mário. Antes de mais, queria agradecer. Por favor, em síntese, está muito tarde já. Sim, vou fazer síntese, outros intervieram 3 vezes. E queria agradecer. E queria dizer aqui, partilhar um pouco do sentimento daquele foi estou um bocado emocionado ao ver este filme. E por outro lado, dizer-lhe que, independentemente destas questões que este amigo agora referiu, da questão da especulação da imobiliária, obviamente é isso, mas concentramos na questão concreta da demolição disto, do tipo de equipamento que vai ser lá instalado e de outros, e que não tinha que ser assim.
Não tinha que ser assim, não era só para a questão de património. Outras situações, muito recentes, não vou falar de nomes, para não estar aqui a fazer publicidade, outras empresas da área também idêntica, houve preocupação, se calhar, das entidades competentes ao nível local, aqui ao lado, os Matosinhos, uma situação. Aqui há tempos aqui também, não sei se paredes ou periferia, não devia falar outras, como preservar questões da ordem do património industrial, que não teriam, com certeza, o valor e o significado que este edifício se calhar teria. Não sei, não sou especialista. Mas, portanto, eu, como leigo na matéria, lendo os jornais, nos últimos anos vi que houve tratamentos, houve questões que foram tratadas com cuidado especial e empresas da área de distribuição conseguiram encaixar-se no edifício, fazendo uma adaptação e mantendo no fundamental aquilo que é da traça do edifício. Ora, a razão porque é que isto, uma situação destas, não acontece, neste caso, porque tudo depende do poder municipal, é? Claro, isto não devia ser possível. E daí que porque nós também... palavras foram ditas anteriormente. Eu acho que este filme devia continuar a ser exibido. Isto não devia cair num esquecimento. Isto devia continuar-se. E devia até haver quase uma petição, que fosse outras instâncias denunciar para se perceber como é que foi possível, apesar de todos os esforços que esta comissão, dessas pessoas que fizeram, foram à Assembleia da República, foram aos mais altos organismos do Estado, e isto, de repente, acontece o que aconteceu. O próprio Lidl, no seu site, diz que tem projetos especiais para edifícios especiais e dá exemplos de edifícios que foram reabilitados. Mas isso só funciona quando as autarquias permitem. Porque nós também conhecemos aqui em Portugal outros municípios, com o próprio Lidl e outros, que se instalaram em edifícios já existentes e alguns até sem um puro barracão, e que mesmo assim foi obrigado a conservar a estrutura existente, de maneira que tudo depende do poder autárquico. Eu quando começo a apresentar o edifício da Pana Real, há uma imagem que ele matava a boliçar num fio, e o que eu quis mostrar era exatamente isso logo no início. Isto está preso por um fio. Não sei se viram bem no e-mail da Odicep, e está também no sítio. Até à semana passada já teve 179 prémios em 28 países. Isto é um caso absolutamente extraordinário. Eu quero aproveitar para agradecer ao Rui, que não conhecia. Eu vim aqui há muito pouco tempo, há cerca de 3 semanas, e dei a volta, vi que havia livros de Nadir, vi que havia uma sala montada e autopropus-me. Curiosamente, o Rui telefonou-me logo no dia seguinte a dizer que sim, que o filme era para ser exibido, mas já teve tempo para ver o filme. Ele não, mas eu quero dizer. Por isso eu espero que não esteja arrependido, porque não vi o filme hoje pela primeira vez. Correu um risco grande. Como falou, a Celeste é uma sensação, e eu vi centenas de filmes ao longo da vida, sócio do Cine Clube do Porto, e já decidi tão cedo, não entro no Lidl. Pelo menos isso está ao meu alcance. E queria agradecer, eu tive a lata também, eu não conhecia o mestre Bessa, o pintor que está aqui no nosso meio. Eu fui a semana passada, ele nunca tinha falado comigo, nunca tinha a dizer assim: olha, eu faço filmes e até gostava que fosse ver um filme meu. E ele hoje está cá presente, mas mal nos conhecemos, eu tive 5 minutos. Ele disse também logo que sim, que iria, por isso eu hoje acho que estou a viver no sítio certo, na cidade certa, porque sou bem acolhido, tenho sido bem acolhido, e a lata que eu tenho tido em vos abordar desta maneira simples, não peço nada, só peço para verem o filme. Sou acolhido e vocês recebem, e quero agradecer ao Rui e à Unicep. A Unicep é que agradece a Paulo e à Laura. Temos o livro aí à venda, nós somos uma livraria, está o livro à venda. E quem não é associado está a tempo ainda de se associar. Estejam atentos, se quiserem receber e-mails, mandem para o nosso e-mail que está na unicep.pt, para mandarmos e-mails a informar o que acontece. Amanhã temos mais um livro.
temos na quarta, temos na sexta, temos a Roda de Choro à primeira quarta-feira do mês, já vai ser a 108ª sessão. Na última tiveram 11 músicos extraordinários. Se estiverem cá na zona, façam o favor de aparecer. Muito obrigado a todos.